Bom dia, hoje é dia 22 de janeiro e vamos para o nosso devocional da manhã. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim deste devocional. Que o Senhor traga para essa live todas as pessoas que precisam ouvir essa reflexão sobre a sua palavra que se encontra em Ezequiel 15, versículo 2. Espírito Santo, se for necessário, que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para este devocional. Agradeço por estar conosco nessa manhã, Senhor. Amém, amém e amém. Vamos lá para o nosso devocional da manhã. Vamos ler primeiro a introdução do livro do profeta Ezequiel, da Bíblia Spurgeon. Autor e período da escrita. O livro de Ezequiel é o homônimo ao seu autor, o que é mencionado 2 vezes neste livro. Em contraste com vários outros profetas, Ezequiel não foi tão criticado quanto os demais. Será devido ao fato de que o livro não fala de maneira tão detalhada da glória do Senhor Jesus, o Messias? De acordo com Ezequiel 1:3, o profeta, o rei Jeoaquim e os nobres do povo de Judá haviam sido trazidos à Babilônia na segunda deportação em 597 a.C. Este evento é descrito em 2 Reis 24:14 e 2 Crônicas 36:10. Ezequiel se originou da família sacerdotal de Arão. Há várias explicações para não haver uma data precisa no capítulo 1, versículo 1, ocorre somente no 30º ano. Uma explicação é que Ezequiel estava falando sobre sua própria idade. Compare com Naim 4:3 e 1 Crônicas 23:3. Ezequiel era casado. Sua esposa faleceu no dia que Jerusalém foi atacado. Depois que foi levado cativo, ele veio sua própria casa em Tel Abid, próximo ao rio Quebrar, e ele era estimado pelos judeus que haviam sido levados em cativeiros, visto que foram vê-lo mais de uma vez. Ezequiel começou seu ministério profético no 5º ano de cativeiro, ou seja, no ano 593 a.C. Naquele tempo, Daniel, o profeta, o qual Ezequiel provavelmente conhecia, já era prisioneiro no palácio do rei da Babilônia há cerca de 12 anos. A última mensagem datada de Ezequiel foi transmitida no 27º ano de cativeiro, ou seja, 571 a.C. Dessa forma, Ezequiel profetizou em Babilônia por pelo menos 22 anos. Em seu livro, Ezequiel dá a data exata de 13 de suas profecias. Assim, todas essas mensagens, exceto os 3, foram transmitidas em ordem cronológica e provavelmente foram escritas também desta forma. Ezequiel não é mencionado em nenhum outro lugar nas Escrituras. Também não encontramos referência a esse livro no Novo Testamento, mas vemos paralelos notáveis, ver parágrafos sobre estrutura, que a gente vai ler daqui a pouquinho. Contribuição para a Bíblia. O livro de Ezequiel é o terceiro seguido daqueles conhecidos como profetas maiores. Ezequiel também é um dos profetas que viveu no exílio, enquanto Jeremias vivia a queda de Judá em Jerusalém. Daniel e Ezequiel já haviam sido deportados à Babilônia. Em relação ao conteúdo, as profecias de Ezequiel correspondem em muitos aspectos às profecias de Jeremias. Suas profecias também são intercaladas com muitas imagens e símbolos. Ambos lembram ao povo após da sua triste condição. Ambos profetizaram a queda do reino de Judá e a destruição de Jerusalém, mas também a sua restauração final no milênio. Em contraste com Jeremias, Ezequias organiza suas profecias de uma maneira clara sobre a condução do Espírito Santo. A primeira parte mostra a condução do povo ao que leva à rejeição de Ezequiel, os capítulos 11, 1 ao 24,
Então Ezequiel anuncia os juízos sobre o povo dos vizinhos, capítulo 25 ao 32. E finalmente recebemos a profecia do retorno de Israel unificado em dias vindouros e a descrição do milênio como o templo em Jerusalém, capítulo 33 ao 48. Dis- dis- Dito isto, há certos paralelos entre as profecias de Jeremias e Ezequiel, apesar de todas as diferenças. Já Ezequiel e Daniel se completam e mutuamente. Daniel descreve a história de 4 grandes impérios mundiais proféticos, ou seja, o tempo das nações. Compare com Lucas 21-24. Enquanto Ezequiel descreve os eventos antes e depois da destruição de Jerusalém, e por isso que o aparecimento do Messias, sua primeira e segunda via a esta terra não é descrito. Estrutura: Ezequiel e o Novo Testamento. Nas referências diretas ao livro de Ezequiel no Novo Testamento, podemos, no entanto, ver uma alusão a Ezequiel em João 3, onde o Senhor Jesus está falando com Nicodemos, um governante dos judeus, sobre a necessidade do novo nascimento. O nascimento da água e do Espírito é a condição divina para que se entre no reino de Deus na terra. Ezequiel já havia escrito que Deus ajuntaria o seu povo, limpando da sua imundície seus vivos com água pura, colocando um novo espírito e seu espírito dentro deles. Nicodemos devia saber disso, visto que o Senhor lhe pergunta: Tu és mestre em Israel e não entende essas coisas? Há várias semelhanças marcantes entre Ezequiel e o livro de Apocalipse. Trono de Deus, como pequeno livro, a imagem, o selo, o incensário cheio de fogo, Gog e Magog, a Nova Jerusalém e o reino, o rio e a árvore da vida. Em alguns aspectos encontramos similaridades recorrentes, por exemplo, com a descrição do trono de Deus e as 4 criaturas viventes. Em alguns lugares, o profeta do Novo Testamento vai além do que foi revelado no Antigo Testamento. Vemos então Jerusalém terrena em Ezequiel, mas a Jerusalém celeste em Apocalipse. A glória de Jeová. A glória de Jeová, a qual é sinal visível da presença de Deus com seu povo Israel, tem um papel importante em Ezequiel. A glória é representada em forma de nuvem no santuário do templo. Ezequiel menciona: quando Jeová rejeita o seu povo, esta nuvem de glória deixa o templo e a cidade de Jerusalém. Contudo, a nuvem reaparece no final do livro, habitando o novo templo do milênio. Desde então, a nuvem só foi vista uma vez durante todo esse longo intervalo, e ela estava na transfiguração do Senhor Jesus no monte. Mateus 17:5 e 2 Pedro 1:17. Panorama do conteúdo, a gente vai ler sobre o capítulo 15, que é o capítulo nosso devocional. Capítulo 15, a videira inútil. E essa é a introdução do livro do profeta Ezequias. Agora vamos para a leitura do nosso devocional. Filho do homem, por mais é o sarmento da videira que qualquer outro, o sarmento que está entre as árvores do bosque. Ezequias 15, versículo 2. Essas palavras são para o povo humilde de Deus. Eles são chamados de vinha de Deus, mas o que são por natureza mais do que os outros. Eles, pela bondade de Deus, se tornaram fecundos, tendo sido plantados em um bom solo. O Senhor os treinou dentro das paredes do santuário. Eles frutificaram para a sua glória. Mas o que são o seu Deus? O que são sem a influência contínua do Espírito gerando fecundidade neles? Ah, cristão, aprenda a rejeitar o orgulho, vendo que você não tem motivo para isso. Seja o que for, não há nada para deixá-lo orgulhoso. Quanto mais você tem, mais está em débito com Deus, e não deveria ter orgulho do que faz um devedor. Considere sua origem, olhe para o que era, considere o que seria sem dúvida divina graça. Olhe para si mesmo como você é agora. Sua consciência não o reprova, suas 1000 andanças não se colocam à sua frente dizendo que não é digno de ser chamado seu filho. E se fez de alguma coisa, não ensinou que é a graça que o faz diferente? Grande cristão,
Você seria um grande pecador se Deus não o tivesse feito diferente. Ah, você acha que é valioso para a verdade? Seria tão valioso para o erro se a graça não se tivesse derramado sobre o seu ser. Portanto, não seja orgulhoso, pois, embora tenha uma grande propriedade, um largo domínio da graça, não possui uma única coisa para chamar de sua, exceto seu pecado e tormento. Ah, estranha presunção. A estranha presunção a sua, que tem tudo emprestado, pensar em gabar-se um pobre pensionista pendendo da bondade de seu Salvador, que tem como vida 100 frescos riachos de vida de Jesus e ainda assim se orgulha. Que vergonha, ó tolo coração. Então que nós não nos vangloriemos pela glória que nós fazemos, as obras, é tudo para Deus. Como Lutero põe em uma das suas teses, só a Deus a glória. Então, esse é o nosso devocional da manhã. E mais tarde, às 8 horas, nós temos o devocional da noite. Tenha um bom resto de quinta-feira e até o próximo.